Saudações. A cada 8 de março, o mundo celebra o mês da mulher. Neste 2021 não foi exceção, sendo que em Moçambique, outro destaque quando falamos da mulher é a celebração do 7 de abril, Dia da Mulher Moçambicana. Hoje convidamos a Mamã Graça Machel para 2 dias de conversa sobre a situação da mulher em Moçambique. Mamã Graça é sempre bem-vinda à família Mídia Mais. Muitíssimo obrigada. Agradeço que me tenha aqui hoje. Fazemos esta conversa num contexto bastante sensível para a vida do país, com os acontecimentos prevalecentes na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, em particular na região de Palma. Eu gostava era de poder colher a sensibilidade da Mamã Graça sobre estes acontecimentos prevalecentes na província de Cabo Delgado. Todos nós moçambicanos estamos a viver um momento de grande comoção. São as nossas mais profundas emoções que estão revolvidas. São os nossos corações que estão apertados. E são as nossas mentes que estão a fazer muitas perguntas, porque não temos informação suficiente para sabermos e compreendermos o que é que se está a passar em Cabo Delgado de uma maneira geral e nos acontecimentos recentes de Palma. Portanto, eu queria aproveitar esta oportunidade que me dá de mandar um abraço muito apertado, um abraço solidário a cada um dos moçambicanos que são diretamente afetados por esta situação. Mulheres, crianças, jovens, homens, todos eles. Ao fim e ao cabo, nesta semana, neste mês da mulher, todos eles são filhos de uma mulher. E aqui está uma mãe de todos eles, nessa qualidade de eu ser mulher, a dizer, Pole sana. E geralmente quando é uma mãe que perde um filho ou que sabe da situação desesperada em que um filho está, é o umbigo que fala, é o coração que fala. Neste caso, é o meu umbigo de mãe e é o meu coração de mãe que está junto de cada um deles. Tendo dito isto, eu estou profundamente abalada e preocupada por aquilo que nos está a parecer uma tendência de minimizar estes acontecimentos. E se não é minimizar, há de ser talvez uma tendência de não dizer as coisas ao público porque não se quer lançar pânico. A verdade, porém, é que muitas vezes, e em particular neste caso de Palma, são acontecimentos que foram largamente noticiados. Durante 2, 3 dias estavam nas manchetes de todas as televisões do mundo. Se eu digo todas, digo aquelas que são as mais importantes. Até me surpreendeu desta vez que até a Bélgica, não disse União Europeia, a Bélgica anunciou em manchetes também estes mesmos acontecimentos. Não era só a CNN, a BBC, a CBC, a Al Jazeera, não. Muitas outras agências noticiosas fizeram destes acontecimentos suas manchetes. Portanto, nós não ouvimos
as informações dos nossos órgãos de comunicação social aqui. Não ouvimos sequer do nosso chefe de Estado, mas fomos informados por todas essas pessoas lá de fora. O que é que isto dá? É que nós não podemos deixar de absorver aquilo que o mundo diz. E questionamos então, por que a nível nacional nós não somos informados da mesma maneira? Por quê? São nossos irmãos, são nossos filhos, namorados de alguém, esposos de alguém que estão a morrer. Mas também é todo e qualquer cidadão, como disse, criança, mulher, jovem, homem, trabalhador aqui e ali. Essas pessoas todas. É uma obrigação que o país nos informe sobre o que está a acontecer. Eu posso ser muito mais explícita. Eu vi uma intervenção do chefe de Estado a dizer que não devíamos estar atrapalhados. Eu peço imensas desculpas, com todo o respeito, mas nós estamos atrapalhados. Nós estamos atrapalhados. E para não ficarmos atrapalhados, então é importante que o chefe de Estado nos dê uma informação muito mais completa, muito mais circunstanciada, que é para nós não ficarmos atrapalhados. Portanto, Cabo Delgado é uma ferida aberta nos corações e na psicologia de moçambicanos. É uma ferida aberta. E para nós sararmos esta ferida juntos, temos de saber toda a verdade dos factos. E isso também vai reforçar a nossa confiança nos órgãos do Estado. Não é só nos órgãos de defesa e segurança, não. Nos órgãos do Estado. A nossa confiança vai ser muito maior se nós formos integralmente informados, que é para nós abraçarmos esta causa com conhecimento, tendo noção clara da sua gravidade e do esforço nacional que é necessário para enfrentar e resolver. Eu vou dizer mais. Estes extremistas que estão a atacar o nosso país são, efetivamente, um grande desafio internacional. Não há país nenhum no mundo que está a tentar resolver isto sozinho. Não há país nenhum que está a tentar enfrentar estes extremistas sozinho. E nós precisamos de saber com quem, afinal, é que nós estamos a enfrentar estes extremistas. Deixe-me dar um exemplo. A Nigéria. A Nigéria tem dos exércitos mais poderosos do continente africano. Está a enfrentar exatamente o mesmo tipo de situação que nós. Mas a Nigéria não está a lutar sozinha. Estabeleceu uma relação conjunta com os países vizinhos e eles têm uma força conjunta, com países mais frágeis até, mas porque é um problema regional. Não são só os Camarões. Até Niger é parte dessa força. Todos os países da região estão envolvidos para enfrentar uma ameaça regional. Nós estamos muito preocupados e perguntamos por que a SADC não está envolvida aqui. E acontece que neste momento Moçambique é presidente da SADC.
O nosso chefe de Estado já disse que cabe aos moçambicanos combater este terrorismo. Agora está aberto a receber outro tipo de apoio que não seja um apoio direto militar no terreno. Não digo que não seja responsabilidade número 1 de moçambicanos. O que eu estou a dizer é que moçambicanos sozinhos não hão de resolver este problema. E o que nós estamos a estranhar é que nós estamos a ouvir o que é que a União Europeia vai fazer, os americanos vão fazer, os franceses, porque a Total é a França e tem que proteger os seus interesses de cidadãos lá. E nós não estamos a ver os países da SADC, como SADC. E é por isso que eu estou a dar o exemplo da Nigéria. É um esforço regional. E nós perguntamos por que a SADC não está aqui. Mas será que estamos abertos para acolher outro tipo de apoio? Eu acho que nós devemos solicitar, não estamos abertos. Porque de acordo com as regras da SADC, a SADC para vir aqui em Moçambique tem que solicitar. Não é estamos abertos, é nós devemos solicitar formalmente a SADC para estar aqui. Porque a ferida que se está a abrir aqui em Moçambique é a ferida de todos e de cada um, em particular daqueles com quem temos fronteira direta. Eu não sei, eu gostava de saber. Moçambique solicitou formalmente a SADC. Eu estou a dizer isso porque, mais uma vez, porque não estamos informados. Há quem diga que, da parte da SADC, a SADC diz que está à espera de uma solicitação formal de Moçambique. É por isso que eu estou a dizer isso. Em relação à possibilidade de extensão do terrorismo para outros países da região, aliás, um político apareceu há dias, um político sul-africano, um antigo político sul-africano, apareceu há dias a alertar que há indicações muito claras no sentido de que, proximamente, a África do Sul, o Zimbábue, mesmo a Tanzânia, podem também ser afetados por este fenómeno. A Tanzânia já está. Nós sabemos. Toda a gente sabe. Uma parte, quer dizer, da entrada dos extremistas para Cabo Delgado passa através da Tanzânia. A zona de Mtwara já é uma situação de guerra também. Sul da Tanzânia, pelos mesmos extremistas que estão em Moçambique. A Tanzânia já está. Esse Tóquio é o antigo político que está a dizer, fala da África do Sul. Isso já é uma extensão, quer dizer que começou lá no norte e agora está a descer para o sul. Eu não tenho os dados que o Tóquio mencionou, mas não estranho. Por quê? Porque o mar, este mar que cobre Tanzânia, que cobre Moçambique, é o mesmo que cobre a África do Sul. Não há nada extraordinário nisso e é bem possível. Mas eu não tenho esses dados e, portanto, eu não quero comentar a penetração ou não. Eu falo de Tanzânia porque eu sei. O que eu quero sublinhar é nós estamos a estranhar muito que a SADC não esteja seriamente envolvida neste combate aos terroristas. O tema da nossa conversa, voltando já às vacas frias, como se costuma dizer, tem a ver com a situação da mulher em Moçambique em particular, a propósito das celebrações do mês da mulher. Qual a visão da Mamã Graça sobre a situação da nossa mulher, ainda neste contexto que citou de Cabo Delgado? Depois também temos o desafio da pandemia da Covid-19, são desafios que se juntam a outros tantos que Moçambique tem estado a enfrentar desde praticamente a proclamação da independência nacional. A situação da mulher moçambicana, eu diria que devemos olhar para ela em 3 velocidades. Uma velocidade é aquela que abordamos, as mulheres que estão sob o fogo intenso
da guerra e que são deslocadas e algumas, quer dizer, ainda nem tiveram tempo de chorar os maridos e os filhos. Portanto, aquelas estão impactadas diretamente pela guerra e que algumas que conseguiram escapar estão em Niassa, estão em Cabo Delgado, estão em Nampula, Zambésia. Algumas até já chegaram aqui ao sul de Moçambique, aqui mesmo em Maputo. Portanto, essas são mulheres que estão numa determinada velocidade. A segunda velocidade da mulher moçambicana é aquelas que estão sob o fogo intenso também das calamidades naturais. No centro do país, desde 2018, pelo menos, 3 ou 4 ciclones passaram pelas mesmas zonas, fustigando as mesmas famílias, os mesmos campos, as mesmas instituições de Estado e privadas. Então, essas pessoas, e em particular estas mulheres, são numa velocidade de extrema pobreza, causada pelo fustigar constante de calamidades naturais. As razões são diferentes, mas estão numa velocidade diferente também das mulheres de Cabo Delgado. E depois temos as mulheres do resto do país, estão também noutra velocidade, onde até eu poderia dizer há também uma subvelocidade, não é? A grande maioria ficou, por causa desta pandemia, não é? Ficou muito empobrecida, mais do que já estava antes, a grande maioria. E esta é a terceira velocidade. E depois, temos a quarta, que eu chamo a subvelocidade, nosso subgrupo de velocidade, que somos nós. Eu aqui estou a falar consigo, no quarto andar, com ar-condicionado. Eu tenho 3 refeições por dia, tenho transporte privado. Eu represento, de certa maneira, a grande maioria das mulheres que nós vimos na nossa televisão. Aquelas, somos nós que falamos, e falamos em voz alta, não é? Somos nós que preenchemos as estatísticas das Nações Unidas, não é? As percentagens de mulheres que temos no Parlamento, que temos no governo, quer o governo central, quer o governo local. Aqui eu devo prestar tributo ao chefe de Estado. Ele expandiu, de facto, a presença das mulheres até os distritos. Nós agora, mais do que nunca, temos muito mais mulheres que são administradoras e que são chefes de setor, disto e daquilo, até ao nível do distrito, que não tínhamos conseguido antes. E mesmo nos órgãos da justiça, nós hoje temos mais mulheres do que nunca. Portanto, nós somos o grupo minoritário, mas somos o grupo que preenche as estatísticas que fazem do nosso país uma referência. Por que eu digo isto, Boaventura? É que nós devemos ter a modéstia de reconhecer que esses números de uma alta representatividade nos órgãos formais devem orgulhar-nos, porque são intencionais.
Yeah. São de uma deliberação consciente. Estamos orgulhosos disso. Mas a verdade é que o nosso país, nos últimos tempos, recuou muito em termos de pobreza, para a grande maioria do nosso povo, por causa das razões que eu mencionei. Guerra, calamidades naturais, ruptura dos sistemas normais da economia. Por isso, nós somos um país de duas caras. A cara das estatísticas formais, intencionais, deliberadas, que eu digo saúde, mas os milhões de caras que não aparecem no dia a dia. Da mulher moçambicana que luta para ter comida no prato. Aqui mesmo, nos bairros da periferia da cidade de Maputo. Não é só aquelas que eu mencionei. Não, aqui mesmo. As mulheres lutam e às vezes não conseguem dar só chá e pão aos seus filhos porque não têm comida. Na cidade de Maputo. Então, essa celebração de 7 de abril de 2021, para mim... Vai começar pelo 8 de março. Pelo 8 de março. Talvez eu deva falar do 8 de março também. Esta pandemia que abalou todo o globo, todo o mundo, de acordo com estudos realizados por órgãos que têm capacidade de analisar, dizem-nos que os direitos das mulheres recuaram no mínimo 10 anos. Perdemos os ganhos que tínhamos conseguido e neste momento estamos, em termos da situação da mulher, onde estávamos há 10 anos. Portanto, o 8 de março é celebrado também num contexto misto. Que sim, que há mulheres nos órgãos de representatividade, globalmente, melhorou, mas há bilhões de mulheres que recuaram na implementação dos seus direitos, incluindo o direito fundamental de ter direito à alimentação, de ter direito à saúde, por exemplo, direito à água. Bilhões de mulheres recuaram. E por que eu digo isto? É para nós termos também consciência de que a reconstrução, quer nacional, quer global, daquilo que se chama o pós-pandemia, tem que ter em conta esses grandes recuos que fomos forçados a ter e redesenhar as nossas estratégias de desenvolvimento com as lições que nós aprendemos, entretanto. Redesenharmos o nosso desenvolvimento, incluindo os padrões de desenvolvimento, ou os princípios, os critérios que nós temos que usar, de modo a ultrapassarmos esses recuos, por um lado, e depois construirmos para frente. Um dos fatores que se tornou muito evidente com a pandemia é a desigualdade. A desigualdade. Em todos os setores da vida. Mas nas mulheres ainda mais, porque estamos a falar das mulheres. Os índices de pobreza de que estou a falar impactam muito mais nas mulheres.
O facto, por exemplo, de, por razões compreensíveis, nós temos decidido, globalmente, temos decidido que as mulheres, as pessoas devem ficar em casa. Era uma medida necessária, mas há consequências indesejáveis que se deram com isso. As mulheres deixaram de ter acesso aos exames pré-natais, porque não podiam ir aos centros de saúde. As mulheres ficaram confinadas dentro das suas casas e tinham muita dificuldade de ir procurar alimentos para os seus filhos. Estou a falar da grande maioria. As raparigas ficaram dentro de casa, não puderam estudar. Depois verificamos como aqui no nosso país, passagens administrativas, uma criança que tinha começado a primeira classe, não é? Tinha começado a primeira classe em fevereiro. A pandemia abateu-se sobre nós em março. Ficou em casa todo o ano de 2020 e em 2021 está na segunda classe. Quando é que fez a primeira classe? Para estar na segunda. O que é que sabe daquilo que era o programa de primeira classe? Eu estou a dar exemplos concretos. Esses são os recuos muito grandes que se deram por causa da pandemia e que abatem, quer dizer, na luta que nós temos. Quando dizemos mulher, estamos a falar a mulher criança, a mulher jovem, a mulher adulta. O facto, por exemplo, de mulheres terem ficado confinadas dentro de casa, com parceiros que são abusadores, aumentou exponencialmente os índices de violência doméstica. Não é só aqui no nosso país, em todo o mundo. Portanto, o 8 de março é celebrado nessas circunstâncias. Eu estou a dar o exemplo da criança moçambicana que não fez a primeira classe, mas que está na segunda. Mas esse é um fenómeno geral em África. Eventualmente haja situações mais graves que no Moçambique, num e noutro contexto. Pode ser que haja. A verdade é que todas as crianças cujas famílias não tinham condições para fazer estudos online ficaram em casa. E olhando para a situação real de Moçambique, quantas crianças que têm essas condições? Está-me a fazer uma pergunta que já tem a resposta. Já tem a resposta. E como estou a dizer, isso não é um fenómeno só de Moçambique. Estamos a falar do 8 de março. Em África, em particular, a percentagem de crianças que têm acesso a online é ínfima. Portanto, todo o ano de 2020 é um ano em que crianças africanas não tiveram acesso à educação. E provavelmente se repita neste 2021. Já estamos aqui. E apesar de haver uma tentativa de reabertura, nós sabemos muito bem que ainda não estamos a 100% do funcionamento dos nossos sistemas de educação. E não estou a falar só da África, que não estou a falar só de Moçambique, estou a dizer. Portanto, este é um problema muito grande nos direitos das mulheres, globalmente, mas em particular em África. É um problema extremamente sério e que vai exigir um esforço, eu não digo duplicado, é um esforço tremendo para nós reconquistarmos aquilo que perdemos e depois construirmos e reconstruirmos para frente a capacidade de implementação plena dos direitos das mulheres. Essa é a tragédia de todos nós, globalmente. O Fórum Econômico Mundial, na sua última edição, realizada como sempre em Davos, alertava que os mais pobres vão levar pelo menos 14 anos para recuperar das perdas decorrentes da pandemia da Covid-19. Eu creio que vai ser mais do que 14 anos. Vai ser mais 14 anos. Vai ser muito mais do que 14 anos. Porventura, olhando para a nossa realidade, mesmo dos países africanos, nós todos perdemos, primeiro, a capacidade de produzir. Agora estamos numa situação em que, nas relações internacionais, aqueles que são os nossos parceiros internacionais, porque também foram afetados por esta pandemia,
legitimamente eles estão a olhar mais para dentro do que para fora. Nós não vamos ter os apoios internacionais que costumávamos ter, porque os países desenvolvidos também estão a olhar para as suas necessidades internas prioritariamente. Então, as nossas economias podem sobreviver por si sós? Não. Os apoios internacionais que desejaríamos vão acontecer muito pouco. Como é que nós em 14 anos vamos ser capazes então de dizer que estamos de pé outra vez? Eu creio que pode haver uma saída, mas era preciso que nós tivéssemos plena consciência e nos concentrássemos nisso. É termos a consciência de que nós dependemos de nós próprios, em particular nos africanos, de nós próprios. Olharmos muito mais a sério nas complementaridades regionais, incluindo regional, quer dizer, África. Aprendermos a produzir e diversificar as nossas produções, não é? De maneira a gerarmos complementaridades uns com os outros. Numa economia, quer dizer, em economias em que nós estamos muito habituados a quem tem que produzir aquilo que a Europa precisa. Nós temos que produzir aquilo que a Ásia precisa, aquilo que a América precisa. É preciso dizer o que é que os africanos precisam e como é que nós devemos criar solidariedade, mas eu estou a falar de solidariedade econômica, de sobrevivermos juntos. Que não seja apenas, quer dizer, aquilo que neste momento temos, quer dizer, uma coisa ínfima daquilo que é o comércio intra-africano. Reconverter isso vai exigir uma coragem muito grande, mas que eu julgo que é a única saída que nós temos de nos tornarmos uma região viável. A África ser uma região econômica viável. E os nossos chefes de Estado têm que, no meu entender, têm que pensar muito bem nisso e ver como é que isso se vai fazer. Porque nós juntos, com os recursos naturais e até com as condições climatéricas de produção que nós temos, nós nos podemos tornar realmente uma região econômica que o mundo precise, para eles voltarem para aqui, porque precisam de nós. Não necessariamente para vir explorar os nossos recursos, mas porque nós produzimos e temos que lhes entregar aquilo que nós produzimos, mas já valorizado. Temos recursos para isso, mas eu duvido muito, quer dizer, que nós tenhamos políticas certas para se fazer isso. Daqui a 10, 20 anos, nós podíamos tornar-nos uma região viável, em que nós pudéssemos ter relações com o resto do mundo, já numa relação de toma lá, dá cá, e não numa relação de subalternidade como nós neste momento estamos. E o que seria necessário para termos políticas corretas? Preciso ter as lideranças corretas. Desculpa, não há outra coisa. Os nossos líderes têm que pôr as cabeças a funcionar e a funcionar de uma maneira correta. Eles são capazes, mas têm que tomar essa decisão consciente. Essa decisão tem que ser consciente. E o que eu estava a tentar dizer a propósito de enfrentar a guerra aqui em Moçambique, não é? Aplica-se ao nível econômico. Antes de nós pensarmos na União Europeia, devíamos pensar no continente africano, aqui entre nós. Devíamos pensar como é que a comida no Botsuana pode estar na mesa dos Tsuanas que não têm terra para cultivar, mas que Moçambique tem. Zâmbia tem. E não estamos a comprar comida da África do Sul e produzimos e trocarmos uns com os outros. Essa, para mim, é a mudança fundamental que é necessária. E vai custar muito, vai levar tempo, mas é possível. É possível. Apesar dos desafios que enumera aqui, continua quase uma espécie de um tabu o debate de assuntos que têm a ver com a mulher. Na opinião da Mamãe da Graça, o que haverá por detrás deste déficit de debate profundo de assuntos sobre a nossa mulher? Dá lá exemplo. Poucas Assuntos vezes, como o quê? Debates concretos em que a mulher se revê naqueles debates que efetivamente os seus problemas, os seus desafios estão a ser refletidos a nível da sociedade.
Eu aqui talvez tenha que aceitar e dar mão à palmatória. Nós mulheres também ficamos com medo. Medo de dar a cara e debater assuntos espinhosos, assuntos difíceis, assuntos complexos que nos dizem respeito. Ficamos com medo. Então, às vezes faz timidamente nas redes sociais. Mas tens razão. Este país já fez conferências em que se tinha feito levantamentos dos assuntos que impedem o avanço da mulher. E fazer-se uma conferência nacional para discutir isso. Nos últimos tempos, não vê isso. E, portanto, eu quero reconhecer que nós, neste caso, é que devemos tomar a dianteira. Ninguém vai tomar a iniciativa por nós. Nós, mulheres, é que temos de fazer isso. Falamos aqui da violência doméstica. Quem é que sai e fala dos níveis extremamente elevados de violência contra as mulheres e contra as crianças aqui? Uma dúzia de organizações que fazem um comunicado aqui e ali. E algumas organizações, em particular a favor das crianças, já saíram e perseguiram casos e até foram ao tribunal e fizeram com que... Ouviu falar, por exemplo, da experiência de Ntavassi, e eu sou de Ntavassi, em proteção às crianças. Mas quando se trata de mulheres, porque temos que confrontar, não é? Instituições, e se calhar muitas vezes pessoas poderosas que também são abusadoras. As mulheres não têm coragem. As mulheres não têm coragem, esse é o grande problema. Muitas vezes a falta de coragem tem a ver com o facto de... Bom, atualmente se diz em Moçambique que a mulher está sendo educada, tem sido educada já há tempos, que lá vão para esta postura de medo de abordar os seus próprios problemas. E como é que podemos ultrapassar este passado histórico do país? Dizer, há mulheres que têm que tomar a liderança de romper com medo. Romper com medo. É preciso. Tem que haver aí. Eu estou a falar agora para as minhas filhas, mulheres mais jovens, mulheres com garra, com conhecimento, mulheres que até pessoalmente não estão a ser objetos de violência, mas têm que dar a cara por outras mulheres. Têm que dar a cara por outras mulheres. Eu aqui posso dizer, eu sou avó já. Eu estou disponível como avó. Mas essa guerra da violência contra as mulheres tem que ser feita pelas mulheres mais jovens. E nós, avós, sabemos de estar por detrás. E como incrementar a presença da mulher na academia e também no setor produtivo? No setor produtivo, há iniciativas que são tímidas, é verdade, mas existem já iniciativas de promoção das mulheres no setor produtivo. E setores, até, devo dizer, por setores, que eu tenha conhecimento, há redes de mulheres na agroindústria, pequenas, mas existem. Há redes de mulheres, por exemplo, no setor da energia. Há redes de mulheres, quer dizer, no empresariado de uma maneira geral. O que falta é essas iniciativas se transformarem num grande movimento. E um movimento visível, e um movimento audível, e um movimento ainda mais ousado, não é? Para confrontar e enfrentar
os desafios que se colocam com isso. Mas eu estou encorajada porque eu conheço a existência dessas redes. Como digo, precisam de um pouco mais de visibilidade e um pouco mais de ousadia na maneira como eles se apresentam e na maneira também como implementam os seus programas, não tão tímido como é. Há também redes de mulheres na academia, da mesma maneira, tímidas, mas existem essas redes. O que falta, de facto, é um pouco mais, eu direi na minha linguagem, um pouco mais de espinha, um pouco mais de espinha e um pouco mais de aquilo que eu diria, eu chamei ousadia, não é? No bom sentido. E no bom sentido, no bom sentido. E com consciência clara, quer dizer que estão a afirmar um direito, não estão a pedir um favor a ninguém, estão a afirmar um direito. E já são mulheres, quer dizer, que têm conhecimento, são muito bem formadas e têm capacidade organizativa, portanto têm que usar essa capacidade organizativa para se transformarem em movimentos grandes, que abracem, inclusive aquilo que eu dizia no princípio. Se são mulheres, por exemplo, no setor de energia, não deverá ser só nos setores formais de energia, para abraçarem mulheres que, por exemplo, estão nas zonas rurais, que têm que transformar as fontes de energia, para não depender da linha, não é verdade? Quem é que vai fazer isso? Tem que ser estas que já estão nos setores mais organizados, mais estruturados, mais oficializados, para criar as condições para que aquela mulher do bairro e a mulher nas zonas rurais possa beneficiar de uma energia moderna, não é? São esse tipo de coisas que nós temos que promover. E eu julgo que nos próximos 5, 10 anos isso vai acontecer. Para aquilo que eu sei, que está acontecendo assim um pouco, não tão visível, mas vai acontecer. As mulheres têm essa capacidade. Eu aí estou encorajada. Estou encorajada. Como fazer da lei contra uniões prematuras um instrumento que efetivamente desencoraja esta prática secular em Moçambique? A lei está aprovada, mas não estamos a ver grandes mudanças na prática. Não, as grandes mudanças não estão a acontecer ainda. E a minha instituição aqui é parte de uma rede grande que está precisamente a trabalhar para produzir esta estratégia de implementação. A estratégia de implementação, que tem que ir, quer dizer, tem que abranger as famílias elas próprias, porque as decisões são feitas a nível da família. As famílias, as comunidades, a trabalhar também a nível dos distritos, porque é onde realmente as pessoas vivem, não é verdade? Mas também no setor formal, instituições. E nós estamos a planear uma campanha grande em que vamos envolver a Assembleia da República, os deputados, não é verdade? E também os órgãos de comunicação social, como vocês. Quando nós viemos pedir, quer dizer, para fazerem programas de promoção, quer dizer, destas estratégias, por favor não peçam que a gente pague o preço comercial, porque não temos dinheiro para fazer isso. Então façam disso também a vossa causa, em que quando as organizações sociais pedirem, sei lá, a Mídia Mais, estão a pedir a STV, a TVM e todas as redes sociais, as redes que existem aí de comunicação social, fazer disso uma causa nacional e portanto, contribuírem com aquilo que seria a vossa responsabilidade social para fazermos esta campanha. Em breve nós já vimos de vir. Temos já ideias, estão estruturadas, mas até devíamos ter lançado esse movimento agora, durante o mês da mulher. Mas por várias razões atrasou, mas está aí a vir a estratégia de implementação da lei contra as uniões forçadas, como nós chamamos, uniões forçadas. Está a vir um movimento. Em breve nós vamos fazer conhecer. Mudar esta tendência passa por também mudar aquilo que são as práticas seculares. Não sei se falaremos em cultura, porque cultura tem uma coisa positiva. E lá está a ciência que nos elucida que depois dos 18 anos não se muda a mente do homem.
Uma das fragilidades que nós não atacamos de uma maneira frontal foi precisamente desafiar as práticas sociais, as práticas que se transformaram depois em convicções de que é sempre assim. E temos que chegar a um ponto em que dizemos, tem sido assim, mas não tem que continuar a ser assim. E incluindo, confrontando as próprias mulheres, as próprias mães, as próprias avós e tias. Porque somos nós que dizemos, isto aqui não se faz. Tu não podes recusar. Se um homem diz isto, tu tens que aceitar. Somos nós também. E, portanto, temos que confrontar isso. E a maneira como eu vejo para ser mais bem-sucedido é preciso trabalhar as mentes jovens. Eu tenho 75 anos. Se tu quiseres convencer-me agora a mudar certas coisas, vai ser extremamente difícil. Mas se tu trabalhares a minha neta, não é verdade? Incluindo a minha própria filha, vamos lá dizer. As mentes delas são muito mais receptivas à transformação do que nós, a nossa geração. Portanto, há um investimento importante a fazer nas mulheres mais jovens, incluindo, estou a falar de mulheres adolescentes, quando já podem, não é, elaborar bem e compreender o que é bom, o que não é bom para elas. Mas tem que estar dentro de um movimento, porque elas sozinhas não se podem afirmar. Os meios familiares e os meios comunitários são muito mais fortes. E mesmo que uma menina se queira rebelar, ela não consegue, fica amarrada. Por isso que uma parte dos programas que se tinha começado a fazer eram os chamados diálogos comunitários. Os diálogos comunitários traziam pais, traziam líderes comunitários, líderes religiosos e traziam as estruturas ao nível, portanto, das aldeias e das estruturas formais, da aldeia e do distrito. Tinha-se começado a fazer esse trabalho, parou por causa da pandemia, porque as pessoas não se podem reunir, está a ver? E vai ser preciso recomeçar. Portanto, é preciso fazer muito trabalho, mais ao nível, quer dizer, de famílias e grupos de famílias, aquilo que nós chamamos de comunidades. A transformação tem que acontecer ali, mas a transformação também tem que se fazer nas escolas. Porque tu tens a possibilidade de fazer a evidência científica. O que é mau para uma menina de 12, 13, 14 anos se tornar mãe? Tu provas a uma criança, ela percebe isso. E se o ambiente familiar também sustentar esse movimento, então combinas aquilo que se diz e se ensina na escola e aquilo que começa a transformar-se ao nível da comunidade. É um processo longo, mas já existem algumas experiências localizadas positivas nisso. Inclusive, quer dizer, de líderes comunitários que decidiram que na minha zona esta coisa não vai acontecer. Não é aqui em Moçambique, mas já trouxemos pessoas, por exemplo, do Malau, etc., em que uma líder comunitária disse: na minha zona não vou admitir homem nenhum casar com uma criança que não esteja em idade madura. E ser capaz de ir buscar a criança e devolver para a família e dizer: esta criança tem que voltar para a escola. E mulheres, líderes mulheres a fazerem isso. Portanto, nós estamos a aprender estas práticas de que é possível fazer uma transformação social quando houver uma liderança correta e quando houver o envolvimento de todas as estruturas ao nível local. E vamos tentar, quer dizer, multiplicar isso no nosso país também, porque é possível. Temos que vencer esta pandemia, que é porque nós somos ainda pessoas de tradição oral, não podemos comunicar isso sem estarmos reunidos. Quando nós voltamos a reunir-nos, vamos tentar, quer dizer, multiplicar esses exemplos positivos. Como aliviar a nossa mulher, a mulher moçambicana, daquela tendência de ela ser tida como a face de todos os males? Quando morre o marido dentro da casa é porque a mulher é feiticeira. Se há doença como HIV/SIDA, entre outras, é porque a mulher é a mentora daquelas doenças. E depois, quando morre o marido, por outro lado, aquela mulher fica despojada de poucas poupanças que puderam realizar com o marido enquanto esteve em vida.
Ou é sonhar acordado? Não temos sempre que sonhar. Todas as transformações começam por ser uma ideia, e da ideia, quer dizer, passar a uma prática que se transforma mais tarde numa prática social, numa prática muito mais ampla. Portanto, não é sonhar, não é errado sonhar. O que é preciso é, de facto, quer dizer, confrontarmos essas práticas ainda ao nível local, como eu estou a dizer. São famílias, Boaventura, que fazem isso. E às vezes não são famílias só, quer dizer, das mulheres do campo. Mesmo essas famílias de que eu estava a falar, que somos nós mais visíveis e que somos a cara das boas práticas formais. Mas quando se trata de práticas sociais, há coisas que se passam nas nossas próprias famílias e que nós não temos sido capazes de vencer. Agora a pergunta é, como fazer isso? É um processo muito complexo e muito longo, mas é preciso que na tua família, na minha família, na família deste e daquele, são 10, 20, 30, 100, 200, 1000 famílias, é preciso multiplicar os casos de famílias que recusam fazer isso e que protegem as mulheres que estão a ser vítimas, não é verdade? E porque muitas vezes são mulheres que se juntam para vitimizar outras mulheres. Portanto, é um problema complexo, não vou dizer que seja muito fácil. E a pergunta é como desafiar as práticas sociais. É preciso desafiá-las e dizer que são injustas e repetir que são injustas. Quando tu tiveres uma mulher que faz isso a outra mulher, fala e diz, sabes, amanhã és tu, isto vai voltar para ti, porta. Porque um dia tu também vais perder um marido e a família do teu marido vai te fazer aquilo que tu estás a fazer. E, pouco a pouco, temos que ganhar também essa batalha. Grão a grão enche o papagaio. Exatamente. Mamãe da Graça Machel foi a nossa convidada hoje neste espaço. Refletimos sobre a situação da mulher em Moçambique e um pouco também no mundo. Isto a propósito da celebração do mês da mulher, sendo que tivemos como ponto de partida os acontecimentos tristes em Moçambique que desafiam toda a sociedade moçambicana. Estamos a falar dos atos de terrorismo na província de Cabo Delgado. Nosso muito obrigado por ter escolhido a nossa companhia. Continuem ligados a nós, porque as próximas propostas são muito mais aliciantes.